Hoje vamos acompanhar a parte 2 do anime Mao no Orega Doreru fu Yomi ni Shitanda ga. Só lembrando que o nome do anime sempre está na descrição do vídeo também. Depois de ter chorado bastante, Nefi pede desculpas pelo constrangimento e em certo momento ele percebeu que sua ferida não existia mais, provavelmente por causa dela. Naquela noite, a bela divina dama perguntou se poderia passar a noite ao lado de seu mestre e apesar de ele estar bem contente com o pedido dela, ela apenas estava com pena dele já que só tinha uma cama e ele vivia dormindo sentado. Coitado do cara. Como era bom que ele ficasse naquela sala por ser o pilar do local, então ela ofereceu seu colo para que ele dormisse, não podendo recusar tal convite. Em certo momento, ele perguntou o que foi que tinha dado nela para que ela fizesse isso, e ela disse que era para retribuir tudo que ele fez por ela até agora, até que ele deu a ideia de ela aprender feitiçaria também para ajudá-la a se defender. Empolgada com a ideia de que ela acabaria sendo ainda mais útil para seu mestre, ela aceitou de bom grado a oferta dele, se tornando uma aprendiz de Zagan de agora em diante. Nefi, na verdade, percebeu a tristeza no olhar de seu mestre há um tempo atrás e o confortou da melhor maneira possível, fazendo com que até mesmo ele escorresse suor sigma no canto dos olhos. Eu confesso que eu achei essa cena muito linda, cara, e de fato eu queria estar no lugar dele também. No dia seguinte, Barbatos era quem estava na residência, pois soube do ataque da igreja direcionado a ele no dia anterior, e ficou surpreso ao ver que ele ainda estava com a elfa que ele tinha comprado no leilão. Zagan revelou que agora ela era aprendiz dele, e pelo visto Barbatos não gostou muito da ideia disso, e perguntou se Zagan também estava atrás da vaga do Lorde Demônio, e era claro que sim. Barbatos ainda perguntou se ele por acaso não tinha se apegado demais à Divina Dama, mas era natural que ele valorizasse sua aprendiz, segundo o próprio protagonista. Conforme os dias foram passando, a bela princesa foi ensinada sobre feitiçaria enquanto ela permanecia cuidando da casa e de seu mestre também, e inclusive aprendendo a controlar melhor o seu misticismo. Um mês já havia se passado desde que ele começou a morar com Nefi, e repentinamente uma carta chegou para ele justamente dos 12 arquidemônios que queriam falar com ele. Chegando no local em si, ele sentiu uma pressão simplesmente avassaladora devido ao imenso poder dos Lordes Demônios, e o motivo para ele estar ali era bem óbvio até. Eles queriam que nosso protagonista se tornasse o 13º arquidemônio. Apesar de ele ter ficado inseguro, já que ele era jovem demais para isso e tinha candidatos mais experientes que ele, eles disseram que os feitos dele desde criança eram dignos para que ele ocupasse o cargo do falecido arquidemônio em si. No final disso tudo, Zagan aceitaria se eles aceitassem sua condição, pois ele sempre se preocupou com a segurança de Nefi também, e por enquanto não sabemos qual é a condição em si, mas ele aceitou o cargo do arquidemônio, herdando todo aquele imenso poder para ele. Após receber um segundo nome também, Zagan retornou ao castelo com uma expressão bem triste, revelando para Nefi que tinha se tornado um arquidemônio. O problema é que ele mentiu dizendo que não precisava mais dela para nada e ainda conseguiu finalmente libertá-la daquela coleira que aprendia, e finalmente pediu também para que ela fosse embora, deixando a Divina Dama completamente perdida novamente. Ao olhar a coleira do seu lado, ela acabou se lembrando de tudo que eles viveram, ficando ainda mais triste depois disso, e quem apareceu em seguida foi Shastil, e Nefi acabou pressionando ela por ela caçar feiticeiros. Isso gerou um grande mal-entendido com as pessoas que estavam ali vendo tudo, pois eles adoravam a Divina Dama e começaram a brigar com a cavaleira imediatamente para que ela fosse embora e deixasse a bela dama em paz. Shastil ficou de joelhos, e quando Nefi disse que ela não tinha feito nada, vemos que a cavaleira ficou bem triste com aquela situação. Já em um local mais calmo dessa vez, e apesar da atendente de antes provocar Shastil, Nefi disse que quem machucou seu mestre já havia sido penalizado, e quando Nefi começou a comer sua refeição, se lembrou de preparar a mesma para seu mestre, finalmente entrando em estado de choro e enorme tristeza. Após contar que seu mestre havia expulsado ela e quando a atendente perguntou se tinha acontecido alguma coisa antes disso tudo, Nefi perguntou o que era precisamente um arquidemônio. Resumidamente, aquela cidade estava sob controle de um arquidemônio, e era até segura, mas a igreja não cansava de ir atrás dos Lordes Demônios, e em algum desviar de conversa delas, Nefi acabou defendendo Shastil, deixando ela apaixonada pela gentileza de Nefi. Basicamente existem 12 espadas sagradas, porém haviam 13 lordes demoníacos, e a igreja com certeza iria atrás quando o 13º fosse escolhido. Quando Shastil perguntou se Zagan era capaz de organizar vários feiticeiros para fazer maldades, era claro que Nefi diria que não, ainda dizendo coisas gentis que seu mestre fez para as pessoas ao seu redor. No instante que Shastil lutou contra Zagan, ela percebeu a gentileza dele também, e inclusive que ele estava bem triste, fazendo com que Nefi se lembrasse também do instante que eles ficaram juntos observando a lua. Ela estava decidida a retornar para seu mestre, e mesmo sabendo que ninguém poderia derrotá-lo, ela não queria deixá-lo sozinho, querendo estar para sempre ao lado dele. Shastil também tentaria limpar o nome de Zagan depois disso, e vemos que as três agora estavam bem mais próximas do que antes, se tornando inclusive amigas, o que deixou nossa Divina Dama bem contente com isso tudo. No instante que os cavaleiros que acompanhavam Shastil apareceram, uma aura negra envolveu o lugar inteiro, que dizia ser justamente Zagan, e era para eles irem ao castelo dele caso quisessem salvar Shastil e a Divina Dama. Depois disso, vemos justamente nosso protagonista, e os cavaleiros
cavaleiros já estavam presos em uma armadilha dele, mas a única coisa que eles pediam era para que ele poupasse pelo menos Chastil, pois ela queria até mesmo ir contra o Papa para poder limpar a barra do protagonista. Até que pouco tempo depois, a atendente de antes chegou desesperada, avisando a ele que a bela dama havia sido sequestrada, e ele por fim percebeu que agora era tarde demais para deixar Neffy livre, e precisaria resgatá-la para poder cuidar dela pessoalmente. Quando a lojista disse que ela estava querendo voltar para seu mestre, ele ficou ainda mais determinado a salvar sua serva, e ainda disse que qualquer um que ousasse tocar em Neffy, ele faria virar simplesmente poeira vermelha no ar, tudo para protegê-la. Os outros acabaram seguindo nosso protagonista também, e Zagan meio que sabia quem era o responsável por isso tudo. No cativeiro onde elas estavam, aquelas correntes não permitiam que elas usassem feitiçaria, e finalmente quem deu as caras foi Barbatos, o responsável por tudo isso. Ele era aluno do cara que Zagan precisou deletar para se libertar, mas o problema era que ele queria basicamente tudo que Zagan tinha, por isso ele estava atrás de Neffy para um propósito maior. Era ele também o responsável pelos sequestros das pessoas, culpando Zagan por isso, e quando ele disse algo sobre os Lords, Neffy revelou que Zagan atualmente já ocupava a posição do 13º Arquidemônio. Depois de ouvir isso, Barbatos ficou pasmo naquela mesma hora, mudando completamente sua expressão, não acreditando inclusive nisso inicialmente. Revoltado, ele saiu arrastando justamente a bela dama até um círculo mágico gigante para fazer dela um sacrifício, porém Neffy começou a mostrar resistência. Em certo momento, se lembrando de tudo que seu mestre fez por ela, ela disse em alto e claro tom que pertencia somente ao seu mestre, e não queria que ele e nem ninguém tocasse nela. No instante que ela ia ser atacada, quem apareceu foi justamente nosso Sigma de respeito, que faria de tudo para poder proteger a sua amada e preciosa aprendiz. Zagan revela que desde o dia que ele salvou Chastil, ele já suspeitava de Barbatos, e no instante que Zagan percebeu que seu colega tinha machucado sua serva, ele mobilizou os braços e as pernas do mesmo. Libertando Neffy, ela disse que o que ele fez a machucou sim, mas ele aparentava estar mais magoado ainda do que ela, e a Divina Dama pediu para que ele não ficasse sozinho. Barbatos até tentou ativar vários feitiços, mas sempre o círculo mágico dele era desfeito, e o motivo era porque o protagonista acabou anulando todos eles. O mesmo aconteceu naquela cela quando ele era mais novo, e Barbatos tentou uma última vez, mas falhou novamente. Eles praticamente construíram uma história desde criança, e pareciam realmente amigos para quem via de fora, e Zagan tinha devorado todas as magias de Barbatos, por isso ele era incapaz de derrotá-lo em combate. Seu segundo nome que ele recebeu foi justamente Matador de Feiticeiros, e deu um belo golpe em Barbatos, que quase foi deletado da história somente com isso, assumindo a total derrota depois. Zagan jogou sujo ainda e lançou um ataque no chão, apenas para provocar Barbatos e deixá-lo com ainda mais medo, colocando algumas condições para que ele permanecesse vivo. Depois de um tempo, o círculo mágico que eles estavam em cima acabou sendo ativado, percebendo que foi justamente ele quem ativou aquele círculo acidentalmente. Alguma coisa começou a sair daquela fissura no chão, e Barbatos revelou que estava querendo invocar um demônio verdadeiro ali, e apesar de ser somente a sombra de um, Zagan reconheceu que aquela pressão era muito maior do que a dos arquidemônios, ou seja, ele era simplesmente incapaz de fazer alguma coisa para poder salvá-los naquele instante. Mas repentinamente a criatura se ajoelhou perante o protagonista, esperando por uma ordem, e o mesmo ordenou que ele se retirasse dali então, e assim foi feito. Conforme o local começou a desmoronar, Zagan arrastou todos para fora, e os cavaleiros de antes saíram logo dali, e a lojista disse que era bom que eles resolvessem isso agora. Depois que Barbatos saiu dali também, ficou somente os dois pombinhos, e Neffy disse que queria estar com seu mestre, mas para ele algumas coisas teriam que mudar. O cara simplesmente se ajoelhou na frente da Divina Dama, e ele queria que ela o chamasse pelo nome, e quando estava para dizer que a amava, ele simplesmente não conseguiu, e disse que eles ficariam juntos para sempre pois ela era dele, mas é claro que ela ficou completamente feliz ao ouvir isso. Após isso, Neffy pediu para que ele colocasse aquela coleira novamente nela, e nos pensamentos dele aquilo deveria servir como anel de noivado. Ela então perguntou qual era o tipo de relacionamento que eles tinham, e até ele queria saber isso também, mas era mais do que claro que eles agora eram um casal, porém do jeitinho deles. Na cidade, os rumores sobre o novo arquidemônio já estavam circulando, e todos já ouviram da existência dele, e em certo momento, um ser misterioso acabou aparecendo. Na igreja em si, Chastil se colocava contra operar para deletar Zagan da história, fazendo com que o título dela de Cavaleiro Angelical fosse removido por tempo indeterminado. Se você está gostando dessa história e quer continuar acompanhando os resumos, não esquece de se inscrever no canal e deixar o seu like para poder apoiar o meu trabalho. Foi uma honra e um privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Um forte abraço e tamo junto!